O período entre guerras, especialmente entre a ascensão do fascismo italiano nos anos 1920 e a expansão do nazismo alemão nos anos 1930, provocou uma das maiores migrações intelectuais da história moderna. Esse movimento foi impulsionado pela perseguição política, racial e ideológica promovida por regimes autoritários que passaram a controlar grande parte da Europa continental. Alemanha, Itália, Áustria e, posteriormente, territórios ocupados pelos nazistas tornaram-se ambientes cada vez mais hostis para judeus, liberais, socialistas, comunistas, modernistas, cientistas independentes e intelectuais considerados degenerados ou perigosos ao Estado totalitário. A chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933 foi um ponto de ruptura decisivo. O novo regime rapidamente promoveu a coordenação das universidades, centros culturais e instituições científicas alemãs. Professores judeus foram expulsos das universidades, livros considerados subversivos foram queimados publicamente, correntes filosóficas modernas passaram a ser atacadas e a ciência foi submetida a critérios ideológicos e raciais. A famosa expressão física judaica usada pelos nazistas para atacar a relatividade e a física moderna associadas a figuras como Albert Einstein ilustra bem esse ambiente. Esse processo não ocorreu apenas na Alemanha. A Itália fascista de Benito Mussolini também endureceu progressivamente seu controle sobre a vida intelectual, especialmente após sua aproximação com o nazismo nos anos 1930. Na Áustria, após o Anschluss de 1938, a anexação austríaca pela Alemanha nazista, muitos intelectuais judeus e opositores políticos foram obrigados a fugir imediatamente. A Europa Central, que havia sido um dos maiores centros intelectuais do mundo desde o século XIX, começou a esvaziar-se rapidamente. Grande parte desses refugiados dirigiu-se ao mundo de língua inglesa, sobretudo ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Havia vários motivos para isso. Em primeiro lugar, esses países ainda preservavam instituições liberais relativamente estáveis, universidades autônomas e ambientes intelectuais mais seguros. Em segundo lugar, universidades britânicas e americanas passaram gradualmente a criar programas de acolhimento para acadêmicos exilados. Instituições como Princeton University, University of Chicago, Columbia University e Institute for Advanced Study tornaram-se verdadeiros refúgios intelectuais. O impacto desse deslocamento foi imenso. A física teórica europeia migrou em grande parte para os Estados Unidos. Matemáticos húngaros, físicos alemães, filósofos austríacos, músicos vienenses e psicanalistas centro-europeus passaram a reconstruir suas carreiras em cidades como Nova York, Chicago, Boston, Los Angeles e Londres. Esse fenômeno contribuiu decisivamente para transformar os Estados Unidos no novo centro mundial da ciência e da produção intelectual durante o século XX. Ao mesmo tempo, essa migração alterou profundamente a cultura anglófona. Os exilados levaram consigo tradições intelectuais da Europa Central. Filosofia alemã, psicanálise vienense, física matemática, música modernista, crítica cultural, sociologia continental e teoria política. Muitos deles também refletiram intensamente sobre as causas do totalitarismo, da propaganda de massas, do antissemitismo e da crise da civilização europeia. Obras fundamentais nasceram diretamente dessa experiência do exílio. Entre os nomes mais emblemáticos desse processo estão Albert Einstein, Sigmund Freud, Hannah Arendt, Karl Popper, Friedrich Hayek, Theodor Adorno, Leo Szilard, John von Neumann e Ludwig Wittgenstein. Muitos desses indivíduos moldaram profundamente áreas inteiras do conhecimento moderno. Historicamente, esse êxodo intelectual representa não apenas uma tragédia europeia, mas também uma gigantesca transferência de capital cultural e científico. A Alemanha e a Europa Central perderam parte significativa de suas elites intelectuais, enquanto o mundo anglófono, sobretudo os Estados Unidos, absorveu esse patrimônio humano e consolidou sua liderança científica, tecnológica e cultural no pós-guerra. Os principais intelectuais que deixaram a Europa continental durante o avanço do fascismo, do nazismo e da guerra pertenciam a áreas muito diferentes do conhecimento, mas muitos compartilhavam algumas características em comum. Eram judeus, liberais, socialistas, modernistas ou simplesmente defensores de uma cultura intelectual incompatível com os regimes totalitários.
Ao migrarem para o Reino Unido e principalmente para os Estados Unidos, eles não apenas salvaram suas vidas, mas também transplantaram para o mundo anglófono grande parte da tradição intelectual da Europa Central. Na física e na matemática, talvez o caso mais emblemático seja o de Albert Einstein. Já mundialmente famoso pela teoria da relatividade, Einstein deixou a Alemanha em 1933 após a ascensão de Hitler. Estabeleceu-se nos Estados Unidos, ligado ao Institute for Advanced Study. Sua presença simbolizou a transferência do centro da física teórica da Alemanha para a América. Além de sua contribuição científica, Einstein tornou-se uma figura pública importante no debate sobre pacifismo, democracia e ameaça totalitária. Outro grupo decisivo foi formado pelos físicos e matemáticos da Europa Central, ligados ao desenvolvimento da física nuclear e da computação moderna. John von Neumann levou aos Estados Unidos contribuições fundamentais para a matemática aplicada, teoria dos jogos, computação e estratégia militar. Leo Szilard foi um dos primeiros a perceber o potencial militar da reação nuclear em cadeia e participou da mobilização científica que culminaria no projeto Manhattan. Edward Teller e Enrico Fermi também desempenharam papéis centrais no desenvolvimento da física nuclear americana. Na filosofia e teoria política, o impacto foi igualmente profundo. Hannah Arendt fugiu da Alemanha nazista, passou pela França e finalmente chegou aos Estados Unidos. Sua obra tornou-se uma das reflexões mais influentes sobre totalitarismo, autoritarismo, ideologia e banalidade do mal. Em livros como Origens do Totalitarismo, Arendt procurou compreender como regimes modernos conseguiram mobilizar massas, destruir instituições liberais e transformar indivíduos comuns em agentes de violência burocrática. Karl Popper, refugiado no mundo anglófono, desenvolveu uma defesa vigorosa da sociedade aberta contra os sistemas ideológicos fechados. Sua crítica ao historicismo e ao totalitarismo influenciou profundamente o pensamento liberal do pós-guerra. Já Friedrich Hayek levou para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos a tradição da escola austríaca de economia, tornando-se um dos principais críticos do planejamento estatal excessivo e dos regimes coletivistas. Um dos fenômenos intelectuais mais importantes desse período foi o exílio da escola de Frankfurt. Filósofos e sociólogos como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse refugiaram-se nos Estados Unidos. Eles desenvolveram uma poderosa crítica da cultura de massas, do capitalismo avançado, da propaganda e das formas modernas de dominação social. Essa tradição influenciaria profundamente a sociologia, os estudos culturais, a teoria crítica e movimentos intelectuais das décadas posteriores. Na psicanálise, a migração foi igualmente decisiva. Sigmund Freud deixou Viena após a anexação austríaca pelos nazistas em 1938 e refugiou-se em Londres pouco antes de morrer. Seus discípulos espalharam a psicanálise pelo mundo anglófono, especialmente nos Estados Unidos. A cultura intelectual americana do pós-guerra foi profundamente marcada pela influência freudiana em áreas como psicologia, literatura, cinema e teoria social. No campo da linguagem e da filosofia analítica, Ludwig Wittgenstein, embora já estivesse ligado a Cambridge antes da guerra, representa bem a transferência da filosofia centro-europeia para o universo britânico. Sua reflexão sobre linguagem, lógica e significado redefiniu grande parte da filosofia anglo-saxã do século XX. Na música e nas artes, compositores como Arnold Schoenberg emigraram para os Estados Unidos, levando consigo as vanguardas modernistas europeias. Arquitetos ligados à Bauhaus como Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe transformaram profundamente a arquitetura moderna americana. Esse conjunto de migrações produziu um fenômeno histórico extraordinário, o deslocamento do eixo intelectual do Ocidente. Antes da ascensão do nazismo, cidades como Berlim, Viena e Paris eram centros mundiais de filosofia, física, música e artes. Após a guerra, esse protagonismo deslocou-se em grande parte para Nova York, Princeton, Chicago, Boston e Los Angeles. O mundo anglófono não apenas recebeu indivíduos talentosos, ele absorveu tradições inteiras de pensamento europeu. Pensadores judeus e opositores do nazismo exerceram uma influência extraordinária sobre a vida intelectual dos Estados Unidos e do Reino Unido, porque chegaram ao mundo anglófono trazendo consigo tradições intelectuais extremamente sofisticadas da Europa Central, especialmente da Alemanha, Áustria e Hungria,
justamente no momento em que essas tradições estavam sendo destruídas pelo totalitarismo. Muitos desses intelectuais não apenas continuaram suas pesquisas no exílio, mas reinterpretaram toda a experiência da modernidade europeia à luz do colapso político, moral e civilizacional provocado pelo fascismo e pelo nazismo. Albert Einstein talvez tenha sido a figura mais simbólica desse processo. Quando deixou a Alemanha em 1933, Einstein já era um dos cientistas mais famosos do mundo. Sua presença nos Estados Unidos ajudou a consolidar o prestígio científico americano em escala global. Mais do que isso, ele representava a própria tradição da ciência moderna europeia, baseada em cosmopolitismo, racionalidade e liberdade intelectual. Einstein também teve forte atuação pública, denunciou o antissemitismo, criticou o militarismo e alertou para os perigos do nazismo, muito antes de muitos governos ocidentais perceberem sua gravidade. Sua carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, redigida com influência de Leo Szilard, foi um dos fatores que impulsionaram o desenvolvimento do programa nuclear americano. No campo da filosofia política, Hannah Arendt exerceu um impacto profundo sobre a maneira como o mundo ocidental passou a compreender regimes totalitários. Arendt viveu diretamente a experiência do colapso da Alemanha de Weimar, da perseguição antissemita e do exílio. Em obras como Origens do Totalitarismo, ela argumentou que o nazismo e o stalinismo não eram simples ditaduras tradicionais, mas novas formas de poder baseadas em ideologia totalizante, burocracia, propaganda de massas e destruição da individualidade. Mais tarde, seu conceito de banalidade do mal, desenvolvido após acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann, tornou-se uma das interpretações mais influentes sobre como indivíduos comuns podem participar de sistemas de violência extrema sem necessariamente serem monstros fanáticos. Sigmund Freud, embora já fosse mundialmente conhecido antes do exílio, teve sua influência amplificada no mundo anglófono após fugir de Viena em 1938. A psicanálise freudiana penetrou profundamente na cultura intelectual americana e britânica do pós-guerra. Psicologia, psiquiatria, crítica literária, cinema, teoria cultural e até publicidade passaram a dialogar com conceitos como inconsciente, repressão, desejo e trauma. O próprio contexto do século XX, guerras mundiais, autoritarismo, violência coletiva, fez com que muitos intelectuais vissem na psicanálise uma ferramenta para compreender os aspectos irracionais da civilização moderna. A escola de Frankfurt teve um impacto talvez ainda mais abrangente no longo prazo. Filósofos como Theodor Adorno e Max Horkheimer fugiram da Alemanha nazista e reconstruíram suas atividades nos Estados Unidos, especialmente ligados à Columbia University. Eles procuraram entender por que sociedades altamente desenvolvidas, cultas e industrializadas haviam produzido barbárie em escala inédita. Adorno e Horkheimer desenvolveram uma crítica poderosa da modernidade ocidental. Em vez de enxergarem o progresso técnico como automaticamente emancipador, argumentavam que racionalidade instrumental, burocracia, propaganda e indústria cultural poderiam também produzir conformismo e dominação. Sua análise da cultura de massas, cinema, rádio, publicidade e entretenimento, tornou-se central para os estudos culturais contemporâneos. Eles observavam que regimes totalitários não dependiam apenas da violência física, mas também da manipulação psicológica e cultural das massas. Além disso, a experiência do exílio produziu uma reflexão muito intensa sobre identidade, pertencimento e fragilidade da civilização liberal. Muitos desses intelectuais haviam crescido em ambientes profundamente assimilados à cultura alemã e austríaca. O fato de terem sido expulsos justamente por regimes surgidos dentro da própria civilização europeia levou-os a questionar as bases da modernidade ocidental. Isso influenciou profundamente as universidades americanas no pós-guerra. O resultado foi uma transformação duradoura da vida intelectual do mundo anglófono. Universidades americanas e britânicas absorveram tradições filosóficas continentais que antes estavam concentradas em Berlim, Viena e Frankfurt. A teoria crítica, a psicanálise, a filosofia política moderna, a sociologia da cultura e a reflexão sobre propaganda e autoritarismo tornaram-se partes fundamentais do ambiente acadêmico ocidental. Em muitos sentidos, o século XX intelectual dos Estados Unidos foi moldado por esse encontro entre a infraestrutura universitária americana e o capital intelectual trazido pelos exilados europeus.
A tragédia do fascismo acabou provocando uma transferência histórica de conhecimento que redefiniu a cultura acadêmica e científica do Ocidente. A Escola de Frankfurt foi um grupo de intelectuais e pesquisadores ligados ao Instituto de Pesquisa Social, fundado em 1923 na cidade de Frankfurt, na Alemanha, durante o contexto turbulento da República de Weimar. O instituto surgiu num ambiente marcado pela crise do pós-Primeira Guerra Mundial, pela ascensão de movimentos revolucionários, pelo fortalecimento do capitalismo industrial e pelas tensões ideológicas entre liberalismo, comunismo e nacionalismo radical. Os membros da Escola de Frankfurt buscavam compreender por que as previsões revolucionárias clássicas do marxismo não haviam se concretizado nas sociedades industrializadas do Ocidente. Em vez de ocorrer uma revolução proletária internacional, como muitos marxistas esperavam, grande parte da população europeia parecia aderir ao nacionalismo, ao autoritarismo e, posteriormente, ao fascismo. Esse problema tornou-se central para seus estudos. Diferentemente do marxismo mais ortodoxo, a escola de Frankfurt ampliou enormemente o campo de análise. Seus pensadores combinaram Marx com sociologia, filosofia, psicanálise freudiana, estética, teoria da cultura e estudos da comunicação. Eles procuravam investigar não apenas economia e luta de classes, mas também propaganda, cultura de massas, linguagem, consumo, entretenimento, subjetividade e mecanismos psicológicos de dominação. Entre seus principais nomes estavam Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm e, posteriormente, Jürgen Habermas, embora este pertença à geração posterior do grupo. A ascensão do nazismo tornou a permanência desses intelectuais na Alemanha praticamente impossível. Muitos eram judeus, marxistas ou críticos radicais da sociedade autoritária. Após a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933, o instituto foi fechado pelos nazistas. Seus membros passaram inicialmente por cidades como Genebra e Paris, até finalmente se estabelecerem nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, ligados à Columbia University. Esse exílio teve enorme importância histórica. Nos Estados Unidos, os membros da Escola de Frankfurt passaram a analisar não apenas o nazismo europeu, mas também as formas modernas de dominação presentes nas sociedades capitalistas avançadas. Eles observavam que o controle social contemporâneo não dependia somente de repressão física, mas também de manipulação cultural e psicológica. Uma das ideias mais influentes desenvolvidas por Theodor Adorno e Max Horkheimer foi o conceito de indústria cultural, apresentado na obra Dialética do Esclarecimento. Segundo eles, os meios de comunicação de massa, rádio, cinema, publicidade e entretenimento, passaram a funcionar como mecanismos de padronização da consciência. A cultura deixava de ser apenas expressão artística autônoma e tornava-se mercadoria produzida em escala industrial. Em vez de estimular pensamento crítico, essa cultura massificada tenderia a produzir conformismo, passividade e adaptação ao sistema. A experiência do fascismo teve um peso enorme nessa reflexão. Os frankfurtianos procuravam entender como sociedades altamente desenvolvidas e tecnologicamente avançadas haviam produzido barbárie em escala inédita. Isso os levou a uma crítica profunda da modernidade ocidental. Eles argumentavam que a racionalidade moderna, quando reduzida a cálculo técnico e eficiência instrumental, poderia transformar seres humanos em objetos administráveis. Para eles, o mesmo mundo que produziu avanços científicos extraordinários também produziu campos de concentração, propaganda totalitária e guerras industriais. Outro aspecto importante foi o diálogo com a psicanálise de Sigmund Freud. Pensadores como Erich Fromm tentaram compreender por que massas inteiras demonstravam atração psicológica por líderes autoritários. Isso levou ao desenvolvimento de estudos sobre personalidade autoritária, medo da liberdade e mecanismos emocionais de submissão política. Já Herbert Marcuse tornou-se particularmente influente nas décadas de 1960 e 70. Em obras como O Homem Unidimensional, argumentava que as sociedades industriais modernas produziam indivíduos integrados ao consumo e incapazes de imaginar alternativas radicais ao sistema existente. Marcuse influenciou fortemente movimentos estudantis, contraculturais e setores da nova esquerda. A influência da Escola de Frankfurt foi gigantesca no longo prazo. Ela ajudou a formar campos inteiros das ciências humanas contemporâneas, como teoria crítica, estudos culturais, sociologia da comunicação, crítica da mídia,
filosofia política contemporânea e estudos sobre autoritarismo. Muitas discussões atuais sobre manipulação midiática, consumo cultural, propaganda política, alienação tecnológica e cultura de massas têm raízes diretas nas análises frankfurtianas. Além disso, o exílio da escola de Frankfurt simboliza algo maior: a transferência do centro intelectual do Ocidente da Europa Central para o mundo anglófono. Ideias produzidas originalmente no ambiente alemão passaram a moldar profundamente universidades americanas e britânicas ao longo do século XX. Universidades britânicas e americanas desempenharam um papel decisivo na absorção dos intelectuais refugiados do fascismo e do nazismo. E esse processo acabou transformando profundamente o próprio sistema universitário do mundo anglófono. Antes da ascensão do nazismo, muitos dos maiores centros intelectuais do mundo estavam localizados na Europa continental, especialmente em cidades como Berlim, Viena, Göttingen, Frankfurt e Paris. A Alemanha, por exemplo, era referência mundial em física, química, filosofia, filologia e matemática. A crise política dos anos 1930 destruiu grande parte dessa centralidade europeia e abriu espaço para uma reorganização global da vida acadêmica. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, iniciou-se rapidamente uma purga das universidades alemãs. Professores judeus foram demitidos, intelectuais marxistas, liberais ou considerados não-arianos perderam seus cargos, livros foram censurados e várias áreas do conhecimento passaram a sofrer pressão ideológica. Isso provocou uma fuga em massa de cientistas e pensadores altamente qualificados. Instituições britânicas e americanas perceberam rapidamente tanto a dimensão humanitária quanto a oportunidade intelectual desse movimento. No Reino Unido, organizações como a Academic Assistance Council, posteriormente chamada de Society for the Protection of Science and Learning, ajudaram a financiar e recolocar acadêmicos refugiados. Universidades como University of Oxford e University of Cambridge passaram a receber filósofos, físicos, historiadores e matemáticos vindos da Alemanha e da Áustria. No entanto, foi nos Estados Unidos que a transformação se tornou mais profunda. O sistema universitário americano já vinha crescendo desde o final do século XIX, mas ainda não possuía o mesmo prestígio intelectual das grandes universidades alemãs. A chegada dos exilados mudou isso drasticamente. Uma instituição simbólica desse processo foi o Institute for Advanced Study, criado em Princeton. O instituto foi concebido como um centro de pesquisa pura, inspirado parcialmente nos modelos europeus de excelência acadêmica. Ali reuniram-se figuras como Albert Einstein, John von Neumann e Kurt Gödel. O ambiente criado em Princeton tornou-se um dos maiores polos científicos do século XX. A University of Chicago também desempenhou um papel central. Ela absorveu economistas, sociólogos e filósofos europeus, tornando-se um espaço importante para debates sobre liberalismo, totalitarismo e modernidade. Já a Columbia University acolheu membros da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, contribuindo para a consolidação da teoria crítica nos Estados Unidos. Esse influxo de intelectuais europeus transformou a própria estrutura intelectual das universidades americanas. Os exilados trouxeram consigo métodos de pesquisa muito sofisticados, tradições acadêmicas altamente especializadas e uma cultura intelectual mais internacionalizada. Em várias áreas, especialmente física, matemática, filosofia, musicologia e ciências sociais, os padrões acadêmicos americanos elevaram-se rapidamente. Na física, isso foi particularmente evidente. Antes da guerra, centros alemães como Göttingen e Berlim eram referências mundiais. Após a migração dos físicos europeus, os Estados Unidos passaram a liderar áreas como física nuclear, mecânica quântica e matemática aplicada. Essa transformação teve consequências diretas, inclusive para a geopolítica, já que muitos desses cientistas participaram do Projeto Manhattan. No campo das humanidades, os refugiados introduziram no ambiente anglófono tradições filosóficas continentais que antes eram pouco conhecidas no mundo britânico e americano. Filosofia alemã, sociologia europeia, psicanálise vienense e crítica cultural passaram a ocupar espaço crescente nas universidades. O próprio debate sobre democracia, autoritarismo, propaganda e sociedade de massas ganhou profundidade graças às experiências desses exilados. Além disso, muitos desses intelectuais formaram gerações inteiras de estudantes americanos e britânicos.
Isso produziu um efeito multiplicador. O conhecimento não ficou restrito aos refugiados originais. Ele foi incorporado à formação acadêmica do pós-guerra. Em poucas décadas, universidades americanas passaram a atrair estudantes e pesquisadores do mundo inteiro, substituindo a Alemanha como o principal destino acadêmico internacional. Esse processo marcou uma mudança histórica de enorme escala. O centro global da produção científica e intelectual deslocou-se gradualmente da Europa Central para os Estados Unidos. Antes dos anos 1930, um jovem cientista ambicioso frequentemente sonhava estudar em Berlim ou Viena. Depois da Segunda Guerra Mundial, o destino passou a ser Princeton, Harvard, Chicago, Berkeley ou MIT. Em certo sentido, o fascismo destruiu parte da infraestrutura intelectual europeia justamente no momento em que o mundo anglófono estava preparado para absorvê-la. O resultado foi a consolidação dos Estados Unidos como principal potência científica, universitária e cultural do Ocidente durante a segunda metade do século XX. A fuga de físicos europeus durante o avanço do nazismo foi um dos fatores centrais para a ascensão científica dos Estados Unidos no século XX e teve relação direta com o desenvolvimento da física nuclear e, posteriormente, do Projeto Manhattan. Esse processo envolveu uma combinação extraordinária de perseguição política, migração intelectual e mobilização científica em contexto de guerra. Antes da ascensão do nazismo, a Alemanha e a Europa Central eram os grandes centros mundiais da física moderna. Berlim, Göttingen, Viena e Copenhague concentravam alguns dos maiores nomes da física teórica e experimental. Foi nesse ambiente que surgiram a relatividade, a mecânica quântica e os primeiros avanços decisivos sobre estrutura atômica e energia nuclear. Quando Adolf Hitler assumiu o poder em 1933, esse sistema começou a ser desmontado. Cientistas judeus ou opositores políticos passaram a ser expulsos das universidades e institutos de pesquisa. A ideologia nazista também desconfiava profundamente da física moderna, especialmente da relatividade e da mecânica quântica, associadas por propagandistas nazistas à chamada ciência judaica. Isso provocou um êxodo sem precedentes. Físicos, matemáticos e químicos extremamente qualificados migraram para o Reino Unido e, sobretudo, para os Estados Unidos. Entre eles estavam Albert Einstein, Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner, John von Neumann e Enrico Fermi. Muitos desses cientistas haviam participado diretamente das revoluções da física quântica nas décadas anteriores. O caso de Enrico Fermi é particularmente emblemático. Embora não fosse judeu, sua esposa era, e o endurecimento das leis raciais fascistas italianas contribuiu para sua saída da Itália. Fermi levou aos Estados Unidos conhecimentos fundamentais sobre nêutrons lentos e reações nucleares, que seriam decisivos para a construção do primeiro reator nuclear controlado. Ao mesmo tempo, descobertas científicas na Europa começavam a revelar o enorme potencial energético do átomo. Em 1938, cientistas alemães identificaram o fenômeno da fissão nuclear, a divisão do núcleo do urânio liberando enorme quantidade de energia. Vários físicos refugiados compreenderam imediatamente o significado militar dessa descoberta. O temor era que a Alemanha nazista pudesse desenvolver uma arma nuclear primeiro. Foi nesse contexto que Leo Szilard convenceu Albert Einstein a assinar uma famosa carta enviada ao presidente Franklin D. Roosevelt em 1939. A carta alertava sobre a possibilidade de a Alemanha desenvolver bombas atômicas e recomendava que os Estados Unidos iniciassem pesquisas nucleares urgentes. Esse documento tornou-se um dos marcos iniciais do esforço nuclear americano. A partir daí, os Estados Unidos começaram a reunir recursos científicos, industriais e militares em escala gigantesca. O resultado foi o Projeto Manhattan, iniciado oficialmente durante a Segunda Guerra Mundial. O projeto envolveu milhares de cientistas, engenheiros e técnicos espalhados por laboratórios secretos em locais como Los Alamos, Oak Ridge e Hanford. Os físicos refugiados desempenharam papéis centrais nesse empreendimento. J. Robert Oppenheimer dirigiu o laboratório de Los Alamos, mas ao seu redor trabalhavam inúmeros cientistas europeus exilados. Edward Teller participou dos estudos teóricos sobre armas nucleares e depois seria importante no desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Enrico Fermi liderou a construção da primeira reação nuclear em cadeia controlada da história, em Chicago, em 1942.
Esse processo teve consequências históricas gigantescas. Em primeiro lugar, consolidou os Estados Unidos como o principal centro científico do mundo. A infraestrutura criada durante a guerra, universidades, laboratórios, financiamento estatal, integração entre ciência e indústria, transformou permanentemente a pesquisa americana. O país passou a liderar áreas como física, engenharia, matemática aplicada, computação e tecnologia militar. Em segundo lugar, o Projeto Manhattan inaugurou uma nova era geopolítica, a era nuclear. As bombas lançadas sobre bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki demonstraram um nível de destruição sem precedentes e alteraram completamente a lógica estratégica mundial. Há também uma dimensão profundamente paradoxal nesse processo. O regime nazista, movido por racismo e antissemitismo, expulsou justamente muitos dos cientistas mais brilhantes da Europa. Esses cientistas ajudaram os Estados Unidos a construir a arma decisiva da guerra. Em certo sentido, a perseguição intelectual promovida pelo nazismo contribuiu diretamente para enfraquecer a própria Alemanha em termos científicos e tecnológicos. No pós-guerra, esse legado continuou. A física nuclear, a computação, a engenharia aeroespacial e a pesquisa militar americana permaneceram profundamente marcadas pela presença desses exilados europeus. O século XX científico dos Estados Unidos nasceu, em grande parte, desse encontro entre recursos americanos e capital intelectual europeu, deslocado pela catástrofe do fascismo. A migração de intelectuais da Europa continental para o mundo anglófono entre as décadas de 1930 e 1940 foi um dos fatores centrais na transferência do eixo intelectual do Ocidente da Europa Central para os Estados Unidos. Esse processo não ocorreu de maneira instantânea, mas representou uma transformação estrutural de longo prazo no equilíbrio cultural, científico e acadêmico mundial. Até o início do século XX, a Alemanha era amplamente vista como o principal centro intelectual do mundo ocidental. Universidades alemãs como Heidelberg, Göttingen, Berlim e Munique eram referências globais em física, química, filosofia, filologia, matemática e medicina. O modelo universitário alemão, baseado em pesquisa científica avançada, especialização e liberdade acadêmica, havia influenciado instituições em toda a Europa e até nos próprios Estados Unidos. A Áustria, especialmente Viena, também ocupava posição central. A cidade era um dos grandes laboratórios culturais da modernidade. Ali conviviam filosofia, psicanálise, música erudita, literatura, arquitetura modernista e debates políticos intensos. Viena produziu figuras como Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein e diversos matemáticos, físicos e economistas influentes. No entanto, esse sistema intelectual europeu sofreu um colapso progressivo provocado pela combinação de guerra, crise econômica, radicalização ideológica e ascensão do totalitarismo. A chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933 foi decisiva nesse processo. O regime nazista promoveu uma destruição sistemática da autonomia universitária alemã. Professores judeus foram expulsos, cientistas e intelectuais críticos foram perseguidos, bibliotecas foram censuradas e a produção intelectual passou a ser submetida a critérios raciais e ideológicos. Isso gerou um enorme êxodo de capital humano altamente qualificado. O que estava migrando não eram apenas indivíduos isolados, mas redes inteiras de conhecimento, tradições acadêmicas, escolas filosóficas e métodos científicos acumulados ao longo de décadas. Os Estados Unidos encontravam-se numa posição particularmente favorável para absorver esse fluxo. O país possuía estabilidade política relativa, crescimento econômico e universidades em expansão. Embora o sistema universitário americano ainda não tivesse o prestígio intelectual europeu antes da guerra, ele possuía recursos financeiros, infraestrutura e disposição para investir em pesquisa. Assim, cientistas, filósofos e artistas europeus começaram a ocupar posições estratégicas em universidades americanas. Instituições como Princeton University, Harvard University, University of Chicago, Columbia University e o Institute for Advanced Study transformaram-se em novos polos globais do conhecimento. Na física, a mudança foi particularmente dramática. Antes da guerra, um jovem físico ambicioso frequentemente precisava estudar em Berlim, Göttingen ou Copenhague. Após os anos 1940, os grandes centros passaram a ser Princeton, Berkeley, Chicago e Los Alamos. A física nuclear,
A mecânica quântica e, posteriormente, a computação avançada tornaram-se áreas lideradas pelos Estados Unidos. O mesmo ocorreu nas humanidades. A filosofia continental europeia, a psicanálise vienense, a teoria crítica alemã e a sociologia moderna passaram a ser ensinadas e desenvolvidas em universidades americanas. A presença de intelectuais como Hannah Arendt, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Karl Popper alterou profundamente o ambiente intelectual anglófono. Outro elemento decisivo foi a relação entre ciência e Estado durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O governo americano passou a financiar maciçamente de pesquisa científica, especialmente após o sucesso do Projeto Manhattan. Isso criou um sistema permanente de integração entre universidades, indústria e aparato militar. Os Estados Unidos passaram a oferecer laboratórios avançados, financiamento abundante e estabilidade institucional, algo que a Europa, devastada pela guerra, não conseguia mais fornecer no mesmo nível. Além disso, o inglês substituiu gradualmente o alemão como principal língua internacional da ciência. Até o início do século XX, muitos trabalhos científicos importantes eram publicados em alemão. Após a guerra, o inglês tornou-se a língua dominante da produção acadêmica global, refletindo essa mudança de centralidade intelectual. Esse deslocamento teve consequências culturais profundas. O prestígio simbólico da Europa Central diminuiu drasticamente. Berlim e Viena deixaram de ser os grandes centros mundiais da vida intelectual. Em contrapartida, cidades americanas como Nova York, Boston, Chicago e Princeton passaram a concentrar universidades, fundações, editoras, laboratórios e centros culturais de alcance internacional. No pós-guerra, esse processo consolidou os Estados Unidos não apenas como superpotência militar e econômica, mas também como potência cultural e científica. O país passou a liderar produção tecnológica, pesquisa universitária, inovação industrial e circulação global de ideias. Há um forte paradoxo histórico nisso tudo. O nazismo, movido por racismo e nacionalismo extremo, acabou expulsando justamente muitos dos indivíduos que representavam o auge da tradição intelectual europeia. Ao fazê-lo, enfraqueceu profundamente a própria posição cultural da Alemanha e contribuiu involuntariamente para fortalecer os Estados Unidos como novo centro intelectual do Ocidente. Economistas e filósofos políticos refugiados do mundo de língua alemã reagiram ao fascismo, ao comunismo soviético e ao totalitarismo, tentando compreender como sociedades modernas haviam produzido regimes capazes de concentrar poder de maneira tão extrema. Muitos desses pensadores haviam testemunhado diretamente o colapso da República de Weimar, a ascensão do nazismo, o crescimento do stalinismo e a crise das democracias liberais europeias. Suas reflexões acabaram moldando profundamente o pensamento político e econômico do pós-guerra. Friedrich Hayek talvez seja um dos casos mais influentes. Formado no ambiente intelectual da Viena do início do século XX, Hayek observou tanto o crescimento do socialismo quanto o avanço do fascismo europeu. Para ele, existia um perigo comum em sistemas que concentravam excessivamente o poder econômico e político nas mãos do Estado. Sua obra mais famosa, O Caminho da Servidão, publicada durante a Segunda Guerra Mundial, argumentava que o planejamento econômico centralizado poderia abrir caminho para formas de autoritarismo. Hayek não afirmava que todo intervencionismo estatal inevitavelmente levaria ao fascismo ou ao comunismo, mas acreditava que quanto maior fosse a concentração de poder burocrático, maior seria o risco de erosão das liberdades individuais. Ele via tanto o nazismo quanto o stalinismo como expressões diferentes de uma tendência moderna de subordinar o indivíduo ao Estado e à coletividade. Em sua interpretação, sociedades livres dependiam de mercados relativamente descentralizados, pluralidade institucional e limites claros ao poder governamental. Hayek tornou-se um dos principais nomes do liberalismo econômico do século XX e influenciou fortemente correntes neoliberais posteriores, inclusive governos como os de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Ludwig von Mises, mestre intelectual de Hayek e representante central da Escola Austríaca de Economia, também desenvolveu uma crítica contundente ao socialismo e ao planejamento central. Mises argumentava que economias totalmente planificadas teriam enorme dificuldade para calcular racionalmente preços, custos e distribuição de recursos sem mercados livres funcionando.
Para ele, tanto o fascismo quanto o comunismo representavam formas de economia dirigista incompatíveis com liberdade individual plena. Embora Mises diferenciasse claramente fascismo e comunismo em termos ideológicos, enxergava ambos como manifestações de um mesmo impulso antiliberal surgido da crise das democracias europeias do entreguerras. Sua defesa da propriedade privada, do livre mercado e da limitação estatal influenciou profundamente o pensamento econômico liberal americano do pós-guerra. Já Karl Popper desenvolveu uma crítica mais filosófica e epistemológica do totalitarismo. Refugiado no mundo anglófono durante a guerra, Popper ficou profundamente impressionado pela maneira como ideologias totalizantes afirmavam possuir conhecimento absoluto sobre o rumo da história. Em sua obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Popper atacou aquilo que chamou de historicismo, a ideia de que existiriam leis inevitáveis da história capazes de prever o futuro da humanidade. Ele acreditava que várias correntes ideológicas modernas, especialmente certas interpretações de Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Karl Marx, haviam alimentado sistemas políticos que justificavam autoritarismo em nome de um suposto destino histórico inevitável. Para Popper, sociedades livres dependiam justamente do contrário. Instituições abertas à crítica, pluralismo, liberdade intelectual e possibilidade constante de revisão de ideias. Nenhum governo ou ideologia deveria reivindicar possuir verdade histórica absoluta. Sua defesa da sociedade aberta tornou-se uma das bases filosóficas do liberalismo democrático do pós-guerra. Esses autores reagiam também à experiência concreta do totalitarismo europeu. Eles haviam visto democracias frágeis colapsarem diante de movimentos de massas organizados, propaganda intensa, culto ao líder e concentração extrema de poder. Por isso, suas obras frequentemente enfatizam instituições liberais, separação de poderes, imprensa livre, autonomia universitária e proteção jurídica contra arbitrariedades estatais. Ao mesmo tempo, é importante notar que esses pensadores não reagiam apenas ao fascismo. Muitos também estavam profundamente preocupados com o modelo soviético de Joseph Stalin. O stalinismo era visto por eles como outra forma de sociedade totalizante baseada em partido único, repressão política, planejamento central e controle ideológico. Nesse sentido, Hayek, Mises e Popper ajudaram a construir parte do arcabouço intelectual do Ocidente liberal durante a Guerra Fria. Suas ideias forneceram argumentos filosóficos e econômicos contra regimes autoritários, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda. O legado desses intelectuais tornou-se enorme no pós-guerra. Eles influenciaram a economia, teoria política, filosofia da ciência, relações internacionais e debates sobre democracia liberal. Em muitos sentidos, suas reflexões nasceram diretamente da experiência traumática do colapso da civilização europeia entre as duas guerras mundiais. A diáspora intelectual europeia, provocada pelo fascismo e pelo nazismo, teve um impacto gigantesco sobre praticamente todas as grandes áreas da cultura e do conhecimento no mundo de língua inglesa. O fenômeno não envolveu apenas a transferência de indivíduos talentosos, mas o deslocamento de tradições inteiras de pensamento desenvolvidas ao longo de séculos na Europa Central. Física quântica, matemática moderna, psicanálise, música erudita, arquitetura modernista, teoria política e crítica cultural foram profundamente transformadas por esse encontro entre intelectuais exilados e instituições anglófonas. Na física e na matemática, o impacto foi revolucionário. Antes dos anos 1930, a Alemanha era o principal centro mundial da física teórica. Com a ascensão do nazismo, muitos dos maiores cientistas da Europa migraram para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Isso alterou completamente a geografia da ciência mundial. Albert Einstein levou aos Estados Unidos o prestígio da relatividade e da física moderna. John von Neumann tornou-se central para o desenvolvimento da computação, teoria dos jogos e matemática aplicada. Enrico Fermi contribuiu decisivamente para a física nuclear e para o desenvolvimento dos primeiros reatores atômicos. A presença desses cientistas ajudou a consolidar universidades americanas como os novos centros globais da pesquisa científica. Esse processo culminou no Projeto Manhattan, onde vários físicos refugiados desempenharam papéis fundamentais.
O impacto posterior foi ainda maior. A infraestrutura científica criada durante a guerra transformou os Estados Unidos na principal potência tecnológica do século XX. Na matemática e computação, o legado foi igualmente profundo. A tradição lógico-matemática da Europa Central influenciou diretamente o nascimento da ciência da computação moderna. As contribuições de John von Neumann para a arquitetura computacional e modelagem matemática tornaram-se bases da informática contemporânea. Na psicanálise, a migração vienense transformou profundamente a cultura intelectual americana e britânica. Sigmund Freud fugiu para Londres após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Seus discípulos espalharam a psicanálise pelas universidades, clínicas e círculos culturais do mundo anglófono. A partir do pós-guerra, conceitos como inconsciente, repressão, trauma, desejo e neurose passaram a influenciar psicologia, psiquiatria, literatura, cinema, crítica cultural e até publicidade. Hollywood, por exemplo, absorveu fortemente temas psicológicos ligados à tradição freudiana. A própria linguagem cotidiana americana passou gradualmente a incorporar conceitos originados na psicanálise. Na teoria política e filosofia, os exilados produziram algumas das reflexões mais influentes sobre totalitarismo, democracia e sociedade moderna. Hannah Arendt analisou as origens do nazismo e do stalinismo como formas inéditas de dominação política. Karl Popper desenvolveu a ideia de sociedade aberta em oposição a ideologias totalizantes. Friedrich Hayek e Ludwig von Mises influenciaram profundamente o liberalismo econômico do pós-guerra. Esses intelectuais ajudaram o mundo anglófono a formular uma nova linguagem política, baseada em pluralismo, crítica ao autoritarismo e defesa das instituições liberais. Grande parte do pensamento político ocidental durante a Guerra Fria foi moldada por essas reflexões. Talvez um dos impactos mais amplos tenha ocorrido na crítica cultural e nas ciências humanas através da Escola de Frankfurt. Intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse levaram aos Estados Unidos uma tradição de crítica da modernidade capitalista, da cultura de massas e os mecanismos de manipulação ideológica. Eles analisaram rádio, cinema, publicidade e entretenimento como formas modernas de produção de conformismo social. A ideia de indústria cultural tornou-se extremamente influente nos estudos culturais, na sociologia da mídia e na crítica da cultura contemporânea. Muitas discussões atuais sobre manipulação midiática, cultura de consumo e alienação tecnológica têm raízes diretas nessas reflexões. Na música erudita, compositores modernistas europeus emigrados alteraram profundamente o cenário cultural americano. Arnold Schoenberg levou para os Estados Unidos as experiências da música tonal e do dodecafonismo desenvolvidas na Viena modernista. Isso ajudou a internacionalizar as vanguardas musicais europeias. Na arquitetura e no design, a influência foi igualmente enorme. A Bauhaus foi fechada pelos nazistas e vários de seus arquitetos emigraram para o mundo anglófono. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe e outros modernistas transformaram a arquitetura americana. O estilo internacional, linhas retas, funcionalismo, aço, vidro e minimalismo espalhou-se pelas cidades americanas do pós-guerra. Universidades, arranha-céus e centros urbanos passaram a refletir fortemente essa estética modernista europeia transplantada para os Estados Unidos. O efeito mais amplo de tudo isso foi uma profunda transformação da cultura intelectual do mundo anglófono. Os Estados Unidos deixaram de ser apenas uma potência econômica emergente e tornaram-se também o principal centro global de ciência, filosofia, arte e produção acadêmica. Há um paradoxo histórico poderoso nisso. Os regimes fascistas e nazistas, ao perseguirem judeus, modernistas e opositores políticos, acabaram expulsando justamente alguns dos indivíduos mais criativos e brilhantes da civilização europeia. O resultado foi uma gigantesca transferência de capital intelectual que redefiniu o equilíbrio cultural do Ocidente durante todo o século XX. Os historiadores contemporâneos interpretam hoje o êxodo intelectual provocado pelo fascismo e pelo nazismo como um dos maiores deslocamentos de capital humano e cultural da história moderna. Mais do que uma simples migração de indivíduos talentosos, esse processo é entendido como uma transferência estrutural de conhecimento, instituições, métodos científicos e tradições intelectuais da Europa continental para o mundo anglófono, especialmente para os Estados Unidos. Muitos historiadores veem esse fenômeno como parte do colapso da antiga centralidade cultural europeia.
Até o início do século XX, cidades como Berlim, Viena e Paris eram consideradas os principais centros mundiais de ciência, filosofia, música, artes e teoria social. A Alemanha, em particular, dominava áreas como física, química, medicina, filologia e filosofia. A cultura universitária alemã servia de modelo para universidades do mundo inteiro. A ascensão do fascismo destruiu grande parte dessa infraestrutura intelectual. O nazismo não perseguiu apenas opositores políticos. Ele promoveu um ataque sistemático contra o cosmopolitismo, o pluralismo cultural e a liberdade acadêmica. Universidades foram ideologizadas, cientistas judeus expulsos, livros censurados e movimentos artísticos modernos classificados como degenerados. Historiadores frequentemente observam o paradoxo desse processo. Ao tentar purificar culturalmente a Alemanha, o regime nazista acabou expulsando uma parcela enorme de sua própria elite intelectual. Muitos dos maiores cientistas, filósofos e artistas europeus emigraram justamente para os países que posteriormente derrotariam militarmente o eixo. Autores contemporâneos costumam interpretar esse êxodo como um dos fatores decisivos para a ascensão global dos Estados Unidos no pós-guerra. O país não apenas recebeu refugiados, ele absorveu tradições acadêmicas inteiras da Europa Central. Universidades americanas herdaram professores, laboratórios, métodos de pesquisa e redes intelectuais que anteriormente estavam concentradas em cidades europeias. Em áreas como física nuclear, matemática, engenharia, filosofia política, sociologia e crítica cultural, os efeitos foram profundos e permanentes. A ciência americana do pós-guerra nasceu em grande parte dessa combinação entre recursos industriais americanos e capital intelectual europeu exilado. Historiadores da ciência frequentemente destacam que a transferência da física teórica para os Estados Unidos foi particularmente importante. Antes dos anos 1930, muitos dos grandes avanços científicos ocorriam em universidades alemãs. Após a Segunda Guerra Mundial, os centros de pesquisa mais avançados estavam em Princeton, Berkeley, Chicago e MIT. O próprio inglês substituiu gradualmente o alemão como principal língua internacional da ciência. Também há uma interpretação cultural importante desse processo. Muitos intelectuais refugiados chegaram aos Estados Unidos profundamente marcados pela experiência do colapso europeu. Eles haviam testemunhado crises econômicas, radicalização ideológica, propaganda de massas, antissemitismo e destruição das democracias liberais. Isso influenciou fortemente o desenvolvimento intelectual do pós-guerra. A reflexão sobre totalitarismo tornou-se central. Hannah Arendt, por exemplo, ajudou a formular uma nova compreensão dos regimes totalitários modernos. A Escola de Frankfurt analisou cultura de massas, manipulação ideológica e racionalidade instrumental. Economistas como Friedrich Hayek e filósofos como Karl Popper influenciaram profundamente a defesa liberal das sociedades abertas durante a Guerra Fria. Historiadores contemporâneos também observam que esse êxodo ajudou a transformar a própria identidade cultural americana. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda eram vistos por muitos europeus como relativamente periféricos em alta cultura e filosofia. Após a guerra, Nova York começou a substituir Paris como centro artístico internacional. Universidades americanas passaram a liderar rankings científicos. Fundações e centros de pesquisa americanos tornaram-se referências globais. Outro aspecto importante nas interpretações atuais é a ideia de brain drain, fuga de cérebros. Muitos estudiosos enxergam o caso do fascismo europeu como um exemplo extremo de como perseguições ideológicas podem devastar sistemas científicos e culturais inteiros. A Alemanha perdeu parte significativa de sua liderança acadêmica mundial em poucas décadas. Mesmo após a reconstrução do pós-guerra, jamais recuperou plenamente a posição intelectual dominante que possuía antes de 1933. Além disso, alguns historiadores enfatizam que essa diáspora não produziu apenas continuidade da tradição europeia, mas também transformação. Ao chegar aos Estados Unidos, muitos intelectuais adaptaram suas ideias ao contexto americano. Surgiram novas sínteses entre tradição continental europeia e pragmatismo anglo-americano. O resultado foi uma cultura intelectual híbrida que moldou grande parte das universidades ocidentais contemporâneas. Hoje, esse fenômeno é frequentemente interpretado como um ponto de inflexão na história do Ocidente. O centro da gravidade intelectual, científico e cultural deslocou-se da Europa para os Estados Unidos. Isso redefiniu o século XX.
A superpotência americana não se construiu apenas por força econômica e militar, mas também pela absorção de uma geração extraordinária de intelectuais exilados pela catástrofe europeia do fascismo e do nazismo.